Olá, está iniciando agora o programa Em Discussão aqui pela TV Assembleia. E o tema de hoje é Direitos do Consumidor. E para essa conversa nós temos aqui a doutora Kessia Liliane, que é superintendente do PROCON na Paraíba, e o advogado Alexandre Dinoar, que é vice-presidente da Comissão dos Direitos do Consumidor da OAB. Sejam bem-vindos ao programa Em Discussão, hoje tratando desse tema, porque março é o mês do consumidor, né? Dia 15 se comemora esse dia. E eu queria que vocês começassem falando sobre esse mês, a importância para o consumidor, para os seus direitos. Começando com o doutor Alexandre. Muito obrigado, o acolhimento, e espero a gente poder fazer uma grande discussão aqui sobre esse dia, mês tão importante para nós que trabalhamos com o direito do consumidor, né? Um prazer muito grande estar aqui ao lado também da superintendente, doutora Kessia, a quem tem um apreço enorme, e também estar junto nessa batalha aí na defesa e proteção do consumidor. Como você bem falou, a gente tem o dia 15 instituído como o Dia Mundial do Consumidor, né? E a gente, obviamente, estende isso para todo mês, tanto em relação ao comércio, que também faz disso um dia, Semana do Consumidor, Mês do Consumidor, como também nós que trabalhamos com isso, a gente procura estar sempre trabalhando e fazendo operações mais efetivas durante esse mês todo, que é o mês de março, comemorando em alusão ao Dia Mundial do Consumidor. Doutora Kessia. Prazer sempre aqui retornar, dizer para vocês que para todos os consumidores o PROCON pensou de fazer um mês de festividades. Já iniciamos com o PROCON Uni, a universidade dentro do PROCON. Tivemos também já fiscalizações educativas. Hoje mesmo nós estávamos com escolas dentro de um projeto de educação para o consumo. Por um consumo educado, o PROCON vai às escolas. E aí o fiscal mirim, aquelas crianças que elas são imbuídas da função de fiscal, que recebem crachá, o alto mirim, e eles vão até os estabelecimentos, eles vão verificar in loco o que é que nós, consumidores, temos direitos e aonde está sendo infringido esses direitos. Aí eles lavram o auto, chamam o gerente, é educativa, mas veja o raio de ação, de conhecimento que a gente trata, desde a tenra idade, para que o consumidor ele entenda que ele tem direito, ele precisa ser respeitado. Aí, 29 anos agora de aplicabilidade do CDC, de vigência do Código. Setembro, 30 anos, e a gente ainda se depara com produtos vencidos, produtos impróprios para o consumo, a questão da precificação que ainda, antigamente não existia nada, hoje cada vez mais os órgãos de proteção e defesa do consumidor, aí a OAB é extremamente parceira, tratam de uma forma de harmonizar com que os fornecedores eles entendam exatamente a origem, o sentido do código, que ela é de proteção. Quando essa proteção não ocorre, que geralmente a gente faz através de campanhas educativas, aí vem a defesa, que é o auto, que é aquela coisa mais abrangente, a aplicação de multas, interdição de empresas. Isso aí é uma coisa mais... um dos últimos recursos que nós utilizamos. Mas ao longo desses 29 anos, muitas conquistas, serviços, negociação de dívidas e também lançarmos o nosso cadastro de reclamação fundamentada. E aí é interessante esse cadastro de reclamação fundamentada. É o imperativo do artigo 44 do Código de Defesa do Consumidor, que diz que todos os órgãos deverão manter atualizado o cadastro dos últimos 5 anos, 15 de março. Todos os órgãos publicam o seu e servem para que o consumidor verifique se aquela reclamação fundamentada, ela foi atendida ou não atendida. E antes de efetuar uma compra, ele possa olhar nos sites dos PROCONs como é o comportamento daquela empresa. Até porque, por exemplo, Energisa, Cagepa, telefonia, são serviços que todos têm. Telefonia, especificamente numa família, existe 2, 3, 4 linhas, né? Dependendo do número de pessoas existentes. E aí, o que é que o consumidor tem que ser observado? Se foi demandado, ele foi atendido ou não. E ali, aquele cadastro, ele não retrata
o número exato de reclamações perante o órgão consumerista. Ele retrata aquelas que não foram resolvidas imediatamente, que transformaram-se em reclamação e delas o resultado das audiências. E com muita satisfação, foi um número extremamente expressivo de resolutividade no ano de 2019. A senhora começou falando sobre essa questão da educação, que começa na escola, e o próprio PROCON estadual tem trabalhado uma espécie de gincana, não é? Com todos os anos, que envolve diversas escolas, e isso tem surtido efeito. Com certeza, esse ano nós vamos para o 10º ano dessa gincana. Então vai ser uma gincana extremamente diferenciada, onde nós iremos resgatar todas aquelas escolas que já participaram das gincanas, para olhar o que mudou, né? Para retornar, para ver o que mudou. A intenção é cada vez mais engajar um maior número de escolas para que a gente possa trabalhar. O nome do projeto é Fornecedor Consciente, Consumidor Contente. Que a gente entende que no momento que o fornecedor ele saiba das suas obrigações, com certeza os direitos dos consumidores serão bem mais respeitados. E aí é como a gente sempre diz, o PROCON ele visa a harmonia dos interesses. Ele não é indústrias de multas, ele serve para quê? Para que entenda as partes e faça esse convívio de uma forma salutar, realizando um mutirão de renegociação de dívidas. Para quem? Para aqueles consumidores que reconhecem que devem, até porque 62,8% dos consumidores brasileiros acima de 18 anos têm uma restrição creditícia. E aí, aquele consumidor, ele vai poder ir até o órgão consumerista, naquelas unidades, e ele vai poder trabalhar, negociar em condições extremamente diferenciadas. Bem diferente do nosso dia a dia do PROCON. Mas, no momento que nós estamos realizando um mutirão, serve também para a parte de bancos, de financiamentos, cartões de crédito, tudo relativo a bancos. Qualquer consumidor da Paraíba vai poder negociar através da plataforma consumidor.gov.br. O consumidor entra, cria login e senha, se cadastra, né? Cria login e senha, escolhe a empresa que esteja na plataforma. Nós já temos um número bastante significativo, salvo engano, já estava em mais de 800 empresas participando, inclusive agora no período do coronavírus, muitos cancelamentos de passagens, de pacotes. O consumidor pode utilizar-se dessa plataforma para estar próximo a um fornecedor, inclusive amealhando as provas necessárias, caso eles não tenham aquele direito atendido imediatamente. Então, qualquer parte do Brasil, o consumidor acessou a plataforma, registrou a sua demanda e em até 10 dias ele tem a resposta. Índice de satisfação extremamente alto e de resolutividade de 81%. Muito bom. Daqui a pouco a gente volta sobre algumas dicas para esse momento, né, que o pessoal está temeroso com a questão dessa doença, né, que está assolando o mundo. Exatamente. Mas eu queria fazer uma pergunta ao doutor Alexandre, porque o Código de Defesa do Consumidor é um compêndio de muitos artigos e isso, de uma certa forma, se torna um empecilho para as pessoas lerem, né, e conhecer mais a questão do que eles têm direito. Existe alguma forma de trabalhar isso, de uma forma que o consumidor tenha acesso e possa buscar essas informações? Com certeza. E a gente tem, obviamente, enxergado muito isso, até no próprio discurso da doutora Kessia, da importância de se trabalhar desde pequeno, né? Desde a educação infantil, de fato. E eu defendo particularmente que deveria ser até uma matéria escolar a ser discutida, porque... Uma disciplina escolar. Uma disciplina, como já está em um projeto para a educação financeira, porque a gente está vendo que as pessoas cada vez mais, tendo conhecimento daquilo que elas vão comprar, tendo conhecimento daqueles produtos, tendo conhecimento daquele direito, certamente vai haver uma maior, como a doutora Kessia falou, harmonização na relação de consumo, né? E o que a gente tem procurado fazer cada vez mais é justamente não trazer o direito consumidor para o Poder Judiciário resolver. E a gente, obviamente, através dos órgãos de controle e proteção, a gente tem feito essas parcerias para divulgar os direitos do consumidor, né? E aí a gente tem alguns projetos interessantes, em parceria ou não, mas a Comissão de Direito do Consumidor da OAB, a gente tem feito um projeto de debater nas universidades, né, não só no curso de Direito, mas sobre o direito do consumidor como um todo, e nas áreas específicas, como áreas de saúde,
engenharia, arquitetura, para não ficar restrito só no campo da discussão do direito, né? A gente tem também ido às escolas, né, para trabalhar com aquelas crianças e adolescentes também, como a gente faz uma palestra, a gente leva o caso prático, que eu acho que esse favorece muito, né? Nem todo mundo tem acesso à lei, ou quando tem acesso, a redação de uma lei nem sempre é tão fácil de se assimilar, né? E aí é uma questão que é muito interessante que a gente precisa entender. Há uma lei que obriga os estabelecimentos de ter um código, né, em cada bancada. É muito importante isso, mas certamente se você não tiver o conhecimento, não tiver o manuseio de uma lei, aquele livro ali, aquele código acaba se tornando de fato algo que não vai ter uso concreto. Então é interessante a lei, mas eu acho que é mais importante a gente antecipar a educação do consumidor para quando ele chegar no estabelecimento ele já saber daquilo que ele tem direito ou não. Então esses projetos com adolescentes, crianças e jovens, a gente tem conseguido executar ao longo desses 2, 3 anos que a gente está nesse projeto interessante com essas demais unidades. Quanto à questão ainda de uma educação mais firme, uma educação mais concreta, a gente tem estudado já esse projeto de lei, né, para a gente poder apresentar como ordem. A gente tem observado alguns municípios e alguns estados que também estão caminhando para isso, diante da Comissão de Direito do Consumidor Nacional, para que a gente possa ver algum meio também de tornar uma educação mais efetiva no que diz ao direito do consumidor, a partir da educação fundamental dos nossos jovens e adolescentes. O Código de Defesa do Consumidor daqui a pouco completa 30 anos, mas se houve um grande avanço na tecnologia, em muitas coisas, já houve alguma revisão no código, ou deve haver alguma revisão, ou ele está bem atual? Veja bem, a ideia é o Código de 1990, a gente sabe que nesse boom, como você bem disse, dos 30 anos que vai se comemorar, houve um avanço imenso, né? Então, a gente passou na década de 90 a uma relação de consumo que hoje é completamente diferente, né? Principalmente pela entrada do e-commerce, né? Que a gente sabe que a internet ela realmente veio para ficar e, obviamente, as relações de consumo se tornaram cada vez mais complexas diante da dificuldade. É como a gente fala, onde vai a riqueza, vai também a questão das pessoas que usam da internet para poder se fazer de benefício de algo que não deve. Então, o Código Consumidor, na nossa visão, ele está muito bem atualizado. Agora, obviamente que questões pontuais certamente vão ser observadas e merecem ser observadas, né? Mas é um código que ainda é muito atual, é um código que ainda é muito de referência para outros países, né? E certamente a gente tem, não só nessa questão, mas especificamente também com o trabalho dos próprios PROCONs estaduais, a necessidade de observar aquelas demandas específicas, aquelas novas demandas de determinadas regiões, para que ele possa ser cada vez mais atualizado. E também eu não vou colocar, é interessante se falar disso, não só na conta do próprio código, que ele é, obviamente, de gestão do Congresso Nacional, porque também a gente tem as próprias assembleias estaduais que têm os seus papéis interessantes. E aí eu falo que a gente tem um projeto em comum através de uma faculdade aqui de João Pessoa, com o próprio PROCON, que o ano passado a gente fez um trabalho em cima da Black Friday, né? E a gente viu que aqui no estado da Paraíba existe uma lei específica sobre ela. Ou seja, a gente não ficou só jogando para o Congresso Nacional trabalhar em cima disso para se atualizar uma lei nacional ou para se colocar um adendo, uma emenda ao próprio Código de Defesa do Consumidor. Então a gente também conclama aos próprios Assembleias Legislativas, câmaras municipais, para que, diante daquela problemática consumerista que o seu município, o seu estado esteja emergindo, que você também possa, obviamente, trazer isso para uma discussão parlamentar e, quem sabe, a confecção de uma elaboração de uma lei nesse sentido. Doutora Kessia, o doutor Alexandre falou uma coisa interessante, uma frase aí, a educação financeira, que isso deve estar muito atrelado também à questão do consumidor. E a gente vê que no Brasil não há uma preparação, principalmente nas escolas, para essa questão da educação financeira. E o resultado é que muita gente deve. Exatamente. E pegando um gancho do que Alexandre falou, PL 3510, salvo engano, que ele faz uma alteração ao Código de Defesa do Consumidor exatamente nesse quesito. A questão do endividamento do consumidor, a questão do crédito fácil ao consumidor, que é pego tanto o idoso como aquele que é colocado para o consumidor créditos de uma forma desenfreadas, que quando ele menos espera, que ele não foi trabalhado para que aquilo chegasse até ele, ele está devendo no mercado
A prova é tanta, esse número considerados de consumidores que estão inadimplentes. Então, a gente chama, inclusive, solicitamos que a bancada da Paraíba também possa participar, que possa contribuir, né? Porque nós, consumidores, não aguentamos mais a forma como está sendo posta essa questão do crédito. E aí, com certeza, trabalho de educação. Esse trabalho de educação que o PROCON faz de uma forma corriqueira, trabalho de parcerias com várias universidades, trabalhando a questão financeira. Para quê? Para que nós possamos trabalhar como consumir com responsabilidade, trabalhando o orçamento doméstico. Por quê? Através dos mutirões, nós já trabalhamos a doença, né? É o endividamento. Então, como recuperar esse consumidor para que ele possa voltar ao mercado de consumo? Mas e a causa raiz? É isso que nós estamos nos debruçando, é isso que tem que se ter um olhar diferenciado, para que o consumidor ele possa ser imbuído de propósitos de educação, para que ele não venha cair em ficar em momentos de créditos fáceis e ele venha ficar endividado. Até porque, por exemplo, o cartão de crédito. O cartão de crédito, ele deve ser utilizado de uma forma que ele venha a ser num momento que você vai viajar, um problema de saúde, uma exceção. Hoje em dia, o cartão de crédito, ele virou regra. Ele faz parte do orçamento doméstico. E então, se você não consegue pagar aquela fatura em dia, o que é que vai acontecer? Aquela verdadeira bola de neve, né? Então, são situações como essa que nós começamos a trabalhar os consumidores de tenra idade até o consumidor idoso, que também é muito, a maioria dos idosos hoje são eles que, de uma certa forma, através do salário deles, que mantém toda a família, né? Aqueles consignados que são colocados de uma forma, até terminou, se aposentou, já tem um empréstimo, muitas vezes a forma como é feito. Então, essa é uma alteração que é necessária que seja feita, é necessário um acompanhamento maior. E aí, ao longo de todos esses anos, o código que iniciou de uma forma que o próprio mercado, ele entendia como se os PROCONs, como o Código de Proteção viesse para quebrar o comércio, ele hoje fica consolidado como aquele que veio harmonizar. Ele veio dar um tratamento diferenciado, trazendo a verdadeira cidadania, porque o código ele representa a cidadania, mas com certeza precisamos avançar muito, até porque ele é extremamente bombardeado por todos de uma forma externa, para que ele tenha menos força. E aí dizer que nós, consumidores, é que temos o poder nas mãos de fazermos como o mercado possa ser regulado. Sem falar nos juros que são altíssimos, né? Exatamente. Muito bem. Depois, no próximo bloco, a gente vai falar sobre algumas dúvidas dos consumidores, que vocês vão estar tirando, né, no próximo bloco. Então, o programa em discussão vai ao intervalo e volta daqui a pouco. E você, não, sai daí. A gente volta em instantes.